Olá, boa noite, meu cordial boa noite a todos, com muito respeito, com muita alegria, venho mais uma vez apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, através do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, em nome do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Franco da Rocha. Como vocês notaram, já comecei com pequenas atrapalhações na fala, no jeito de pensar, porque o momento em que o planeta atravessa, ao meu ver, é muito delicado e estamos tendo muitas atrapalhações. Então, assim, para abrir os trabalhos desta noite, eu digo com muita fé: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Através de Deus, de Jesus, da nossa Mãe Santíssima, mesmo que ao longe eu vou pedindo as correntes africanas, correntes indianas, corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João, da Mata Virgem, corrente da paz, corrente da luz, corrente do amor, corrente branca, corrente azul, corrente lilás, corrente da nossa querida Mãe Genoveva, com seus anjos de luz, possam nos assistir. Corrente dos médicos, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Frites, Dr. Chapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson. Corrente dos ancestrais, dos antepassados, da família. Corrente dos anjos da guarda, com os anjos guardiões. Corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Joaquim, Padre Cícero do Juazeiro. Enfim, que todas as correntes de luz, de paz, de amor, de cura possam nos ajudar e nos entender neste momento do Evangelho e também das dificuldades que a humanidade transcende neste momento. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes filhos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal do mundo. Levanta aos nossos espíritos a majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho e virtude, único pelo qual podemos nos encontrar. Jesus, paz a eles e misericórdia aos nossos inimigos. Recebe em teu seio divino a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos. Lave-nos de todas as culpas e atrai-nos para junto do teu seio, santuário divino de todos os amores. Se a humanidade, com os teus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegarmos à morada do teu reino. Amiga estrela, farol dos justos e pecadores, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Hoje vamos adentrar ao capítulo 13
nesse estudo que a gente está fazendo do Evangelho, que graças a Deus está caminhando muito bem, né? Com esses 3 vídeos que vão ao ar semanalmente. E é com muito respeito, então, que eu abro o capítulo 13. Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Neste capítulo veremos os itens: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, ajudar sem esperar recompensa. As instruções dos Espíritos dentro desse capítulo: a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com ingratidão, beneficência exclusiva. O meu item hoje é fazer o bem sem ostentação. Vamos então adentrando, vou começando a ler, vou lendo e fazendo alguma explanação conforme o meu conhecimento, que ninguém sabe tudo, né, meus irmãos? A gente tem que ir adquirindo aos poucos o conhecimento. Essa lição já estudei mais de uma vez e ainda assim a gente ainda erra quando vai fazer o bem, né? A gente não pode fazer o bem com ostentação, certo? Então aqui está assim uma palavra que está em Mateus. Tomem cuidado para não fazerem suas boas obras diante dos homens, para que elas não sejam vistas por eles, porque assim não serão recompensados por Deus. Quando derem uma esmola, não faça alarde, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês que eles já receberam sua recompensa. Quando derem uma esmola, que a sua mão direita não saiba o que faz a sua mão esquerda, ou vice-versa, a fim de que a esmola fique em segredo, e Deus, que vê o que passa em segredo, os recompensará. Está em Mateus 6.1 a 4. Outra fala também em Mateus. Uma grande multidão seguia Jesus quando ele descia da montanha. Neste momento, um leproso veio ao seu encontro e respeitosamente lhe disse: Senhor, se quiser, pode me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse: Assim eu quero, fique curado. E no mesmo momento, a lepra foi curada. Depois, Jesus lhe disse: Procura não falar sobre esse assunto a quem quer que seja, mas vai mostrar sua cura aos sacerdotes, a fim de que ela sirva de testemunho a eles. Depois disso, você poderá fazer sua oferenda conforme prescreveu Moisés. Está em Mateus, de 8.1 a 4. Então, vamos agora adentrar a lição, um pequeno resumo, tá? Porque a lição é um pouco longa e a gente tem um tempinho aqui para encerrar, né? Para fazer esta explanação, para fazer esta gravação. A gente procura não se alongar muito para não se tornar cansativo para as pessoas que nos assistem. Vamos na leitura. Então. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é mais louvável, é o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Ou seja, para você ter uma moral, você não precisa fazer alarde daquilo que você está fazendo bem do coração, né? É preciso elevar-se acima da vida presente. É preciso colocar-se acima da humanidade, renunciar os aplausos hipócritas dos homens e procurar ter somente a aprovação de Deus. O que é isso? Dentro de você, você sentir aquilo que
Se você dá uma esmola ou faz um bem, você não precisa se regozijar, falar em altas vozes. Se você sentindo aquilo, já é um bem muito grande para a gente, né? E também a gente tem que se policiar com relação a possuir mais fé nos homens do que em Deus, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente cai em contradição, né? Às vezes a gente acredita mais no ser humano do que em Deus. Para ele, a vida presente é mais importante do que a vida futura, ou melhor, ele não acredita, né? Alguns incrédulos, eles não acreditam na vida futura. Se disser ao contrário, age como se não acreditassem no que diz. Isso a gente vê diariamente, as pessoas debatendo o que há após a morte, que ou a morte acaba tudo, ou existe uma outra vida. Nós, espíritas, acreditamos, lógico, que existe uma vida inteligente após a morte, né? Que é a vida da alma, a vida espiritual. Então, nós nos reconfortamos com isso, acreditamos nisso, estudamos isso, temos fé nisso, e é isso, né? Quantas pessoas ajudam apenas na esperança de que essa ajuda tenha grande repercussão pública, né? Que é ganhar ponto, ficar, eu fiz, eu ajudei, eu dei cesta básica, besteira isso, não faça isso. Essas pessoas dariam grandes somas em dinheiros e, assim, em público, elas dariam grandes somas de dinheiros. Mas se estivessem sozinhas, não dariam sequer uma moeda. Porque essas pessoas querem se vangloriar, querem ganhar ponto, querem aparecer ajudando os outros. Não é isso a moral de fazer o bem sem ostentação. Deus nada mais lhe deve se você estiver fazendo esse tipo de coisa. E você, naturalmente, vai receber a punição pelo seu orgulho, pelo seu... você acaba humilhando a pessoa que está recebendo aquela ajuda, né? A pessoa se sente mal, se sente deslocada, né? Quem quer ficar pedindo esmola? Ninguém, né? Quem quer ser ajudado? Mas em certas circunstâncias na vida a gente precisa de ajuda, né? Então, quando for ajudar... Então aqui na máxima, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua direita, é fazer a caridade com modéstia, né? Não é uma caridade verdadeira, porque existem muitas caridades falsas, né? É uma moléstia essa falsidade e que só querem ser aparência. Existem pessoas que escondem a mão que dá, tendo cuidado de não deixar aparecer uma parte de sua ação, na esperança de que alguém observe o que está fazendo, o que é um ato ridículo, né? Você ir lá e dar uma cestinha básica para alguém, fazer uma selfie, começar a postar aí para todo mundo que deu uma cestinha básica aí, que deu um leite, que deu um café. Besteira isso. Pelo contrário, você só agradeça de poder estar doando, de poder estar ajudando. Essa prática de você querer vamos dizer assim, vangloriar, se reerguer perante a um ato de bondade, de ajudar alguém, isso é um ato ridículo, é um ato orgulhoso e são desconsiderados entre os homens e diante de Deus também. Eles também já receberam a sua recompensa na terra, foram vistos e ficaram satisfeitos por terem sido vistos, e tudo o que terão. Qual será a recompensa daquele que faz com que seu irmão sinta o peso do benefício recebido? Ele vai se sentir numa posição inferior, ele vai ser inferiorizado, isto é ruim, né? Não podemos tá fazendo esse tipo de coisa e tal.
Nem mesmo a recompensa terrena existe, pois é privado de satisfação de ouvir outras pessoas falando bem de seu nome. Essas pessoas podem ser castigadas por o seu orgulho. Castigo entre aspas, né? Que Deus não castiga ninguém, mas acabam algumas pessoas por se beneficiar desse tipo de coisa, podem por elas mesmas acabar sofrendo algum tipo de prevenção e de aprendizado, né? Beneficiar os outros servem apenas para satisfazer a vaidade, em vez de subirem ao céu, recaem sobre o coração do beneficiado, ferindo-o ainda mais. É o que eu acabei de dizer, né? O bem que fazemos, que é lamentado, não possui valor algum. Ou seja, se você faz um bem, gasta um dinheiro para ajudar alguém e depois fica, pô, eu não devia ter feito isso, eu gastei esse dinheiro, podia ter gastado com outra coisa, fui ajudar aquele cara. Esquece isso. Isso não vai te fazer bem e também não vai deixar com que a pessoa que foi ajudada tenha o benefício completo daquele bem que você doou. Por entanto, não lamente quando ajudar alguém. Faz o bem sem ostentação. A caridade material, a caridade moral, respeita os sentimentos do beneficiado. Existem pessoas que aceitam o serviço, mas recusam uma esmola. Converter o serviço em esmola pela maneira como ele é realizado é humilhar aquele que o recebe. E sempre existirá orgulho e maldade em humilhar alguém. Né? Quando alguém chega, eu quero fazer um serviço para você, você me dá 1 litro de leite, ou me dá uns 20 reais, que eu preciso disso, daquilo outro. Outro dia mesmo aqui em casa, uma experiência rápida, chegou um rapaz e, quero limpar aqui na frente, o senhor me dá um dinheiro, porque eu estou precisando de um leite, de um café. Aí estava meio que chovendo, meio tarde, quase escurecendo. Eu falei, sem problema, de jeito nenhum, eu vou pegar lá o café e o açúcar, eu vou te dar. Ele falou, não, pelo amor de Deus, eu não quero dessa forma, quero limpar aqui para o senhor, para gente que seja uma troca, né? Ele, uma pessoa bem humilde, ele sempre vem. Aí eu falei, tá bom então, né? Eu ia te dar, mas você tá querendo e precisava realmente de limpar a frente, capinar e tal, né? Aí eu dei essa ferramenta, ele fez o serviço, eu dei lá as coisinhas que ele pediu, dei mais os 20 conto lá para ele. Então, eu não devia nem estar falando isso aqui, mas eu estou fazendo essa narrativa justamente por conta dessa fala aqui, de que você, né, não pode humilhar a pessoa. Não foi eu não humilhei ele se ofereceu, ele não aceitou de graça a minha ajuda, né? Então é diferente daí você chegar e impor à pessoa, não, eu te dou um pacote de café, mas eu quero que você corte aquela árvore, carregue os matos para lá e tal, não vou te dar nada de graça, não, aquele, né, pô, a pessoa já está no sofrimento, você faz isso, imagina como que fica a cabeça da pessoa, né? Isso é melindre. Então, não vamos nos melindrar, não vamos humilhar aquele que já está em sofrimento. A ofensa moral aumenta ainda mais o sofrimento. Que eu acabei de falar, tá vendo? Está escrito aqui, você humilhar. E assim, o necessitado, ele também está em provas, né? Então, a gente tem que falar sempre amigavelmente, afável com essas pessoas que já estão sofrendo, né? Porque a caridade orgulhosa humilha, né? Então, não vamos fazer a caridade orgulhosa. Quem é o próprio beneficiado de todas essas ações que a gente pode fazer? Que nós temos muito orgulho ainda, muita vaidade, e não é fácil, a gente acaba errando. Mas o maior beneficiado de tudo isso somos nós mesmos. Que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita.
Que assim seja, meus irmãos. Graças a Deus, graças a Deus. Essa é a leitura dessa noite. Agradeço a todos por chegar aqui com a gente. Eu vou fazer as vibrações e vou caminhando para o encerramento. Vamos vibrar com muita fé, com muito amor, pela paz no mundo, pela paz no Brasil, pela paz na nossa cidade, nos nossos lares. Vamos vibrar pelo amparo aos pobres, pelos desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua. Vamos vibrar pela reabilitação dos encarcerados, por todos os trabalhadores do bem, os médicos, enfermeiros, pessoal de limpeza, enfim, todo tipo de profissão que vivemos aqui na Terra e aqueles que não têm profissão também. Vamos vibrar com muita fé para todos. Vamos vibrar pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção dos velhos e crianças abandonados por nós mesmos. Oração Bezerra de Menezes. Nesse momento eu quero fazer uma pausa, pedir a Deus, a Jesus, aos anjos santos do Senhor, todos aqueles que podem. Vou pedir neste momento a magnetização e a fluidificação da água nos lares de cada um. Independente se você colocou ou não a água, fique tranquilo, não se apavore. Deus vai colocar o remédio na sua água na hora que você precisa. Se não está lá na garrafinha, de repente você pega um copo da água, nem está percebendo, e ali vai estar o remédio. Então, com muita fé, eu peço neste momento a magnetização e fluidificação das águas com o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus, que assim seja. Prece de Bezerra de Menezes. Oração Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de seus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja. Que Deus, Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima e todos aqueles irmãos espirituais que podem nos ajudar, nós agradecemos de coração. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Até a próxima. Boa noite a todos.